Então, assim, foram vários conflitos que a gente também teve que falar assim, não, amigo, o que a gente quer é a mesma coisa. Não adianta você fazer uma grande inovação se ela não tem aplicação. A inovação, ela só existe no momento em que ela é aplicada e que ela traz resultado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai conversar com duas lideranças da Petrobras sobre desafios e benefícios de uma transformação digital quando ela está bem associada a ambientes complexos e perigosos e também associada à segurança dos colaboradores. Os convidados hoje são a Lília Mello, que é gerente executiva do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, e o Cassiano Ebert, que é CIO Global da Petrobras também. Tudo bem com vocês, pessoal? É a primeira vez de vocês aqui nos Agilistas, então sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Feliz de estar aqui participando. Estou estreando nos Agilistas e é uma honra poder estar aqui fazendo parte desse grupo e poder contribuir com algumas experiências da nossa empresa. Bom dia, pessoal. Prazer também estar aqui com vocês. Primeira vez aqui também junto com os Agilistas. Como a Lilian falou, acho que a gente colaborar aqui e falar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui na nossa indústria de inovação, de transformação de cultura, de digitalização é bacana e espero que a gente possa agregar um pouquinho aí com vocês. Ótimo, obrigado de novo por estarem aqui. E quem me ajuda aqui nessa conversa hoje também é o Ramon, diretor de novos negócios aqui na DTI, que vocês já estão cansados de escutar com a gente. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui e não cansem. Espero depois contribuir aqui também com essa discussão e estou bem curioso para entender essa jornada da Petrobras. Legal. Então, entrando agora aí nessa transformação digital, a gente vai falar de um case bem conhecido aí da Petrobras, que é chamado de Ativo 360, que demonstra como que a digitalização de ativos físicos pode gerar eficiência, redução de custo e diminuição da exposição humana a risco. Para a gente começar aqui, eu queria perguntar para a Lilian sobre qual que é a principal dor, qual que foi o principal desafio que levou a Petrobras a trabalhar essa digitalização aí dos ativos físicos. Então, a nossa atividade é uma atividade extremamente complexa e ela vai ficando complexa a cada ano que se passa, né? Então, pensa que a gente tem unidades, navios produzindo em alto mar, um ambiente extremamente hostil, né? Bastante abrasivo e tal, e que é uma indústria com as dores de todas as indústrias, sendo que ela está numa situação, assim, bem inóspita, como eu falei. Então, a gente tem ali uma série de desafios. Primeiro se chama redução de POB, de pessoas on board para poder trabalhar. Então a gente tem um limitador. Então a gente tem aquele contingente de pessoas que operam e a gente precisa de botar um outro contingente de pessoas para fazer a manutenção. Então isso é um grande desafio, a gente equilibrar essa quantidade de pessoas. Então isso é um limitador. Além de tudo, tem a questão da própria exposição ao risco dessas pessoas que estão ali trabalhando. Também um outro grande limitador. E o ambiente hostil, como eu falei, que a gente tem ali um agravante da degradação da integridade das nossas instalações. Então a gente começou a perder esse jogo e, como eu falei, só vai ficando mais complexo. As nossas unidades elas eram pequenas, eram unidades que produziam 80, 100 mil barris e a gente chega a unidades hoje de 250 mil, que são assim enormes, são navios muito grandes. Então, navio muito grande, mas com mais processo, mais pintura, mais exposição, né, das áreas degradadas. Então, assim, a gente passou a ter uma complexidade muito maior. E a gente começou a perder esse jogo. Cada mês a gente abria várias RTIs, né, necessidade de tratamento de integridade, né, registro, e a gente todo mês terminava com um backlog muito grande e com essa limitação de POB. E a gente começou a perceber que a gente precisava de fazer o que a gente fazia de uma maneira diferente. E aí, a primeira bandeira sempre da Petrobras, que é o nosso DNA, é inovação. Como é que a gente vai conseguir trazer inovação? E aí, quando a gente fala em inovação, a gente pensa em uma família inteira de robô que voa, que rasteja, enfim, de tudo quanto é tipo. A gente pensa em várias soluções que obviamente passam também pela digitalização. Então a gente começou ali a fazer várias parcerias com universidades, com centros de pesquisas, outros com fornecedores, com outras operadoras para desenvolver soluções tecnológicas que pudessem ser aplicadas dentro das nossas unidades. E é assim que começa em 2019 a surgir o Ativo 360. Ele vem dessa proposta de solução para essas dores que eu vim elencando
conhecimento aqui. Aí eu vou passar um pouquinho para o Cassiano mergulhar um pouquinho no que é o ativo 360 propriamente dito. Obrigado, Lilian. Como a Lilian destacou bem, né? O desafio ele é enorme. A gente diminuir a exposição ao risco, liberar espaço a bordo, e a gente teve que ter uma abordagem aí com foco nas pessoas, combinando, atendendo um dos valores da Petrobras, que é o cuidado com as pessoas. Então, a gente buscou a ter uma abordagem diferente, né? A gente precisava criar uma abordagem que fosse inovadora, como a Lilian falou, trazendo a digitalização e a predição. Então, a gente buscou uma abordagem de criar um gêmeo digital espacial com IA preditiva. Então, hoje, o Ativo 360, ele é uma plataforma. Ele tem vários módulos, onde você consegue ter a identificação de corrosão por meio da digitalização e a leitura lá das imagens, e você consegue, com o gêmeo digital, já abrir e fazer a programação ali das inspeções e das manutenções que precisam ser feitas. É tudo de maneira automática hoje em dia. Aproveitar que você entrou nesse conceito aí do gêmeo digital, Cassiano, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o gêmeo digital, porque eu acho que aqui no podcast eu não lembro de ninguém ter trazido esse conceito. Então, se você pudesse explicar um pouco o que é isso, para quem ainda não sabe. Um gêmeo digital, ele de maneira mais simples, ele é quando você consegue trazer para o mundo virtual a sua instalação física. Então você consegue ter efetivamente, a palavra é isso, um gêmeo digital ali. Você tem a sua planta industrial, você traz ela para o mundo virtual. E aí você consegue ter uma navegação, por exemplo, dentro de uma plataforma de maneira 3D, como a gente faz com o Google Street View nas ruas. Hoje a gente já consegue fazer isso. Isso traz outros ganhos. Além do cuidado, ele diminui a exposição ao risco das pessoas, ele traz um outro ganho que você consegue colocar pessoas PCDs hoje embarcando virtualmente nas plataformas e ter a sensação de estar lá navegando lá dentro. Você pode fazer auditoria de forma remota com o uso também de realidade aumentada, óculos de realidade aumentada. Você consegue fazer essa viagem aí utilizando o gêmeo digital ali e fazer a navegação com o Google, tipo um Google Street View. Até para confirmar, né, se o meu entendimento aqui tá correto. Quando a gente fala de um gêmeo digital, né, além de toda essa estrutura, né, de replicação, digamos assim, de um ambiente operacional tão inóspito, igual vocês comentaram, ele traz para a organização também uma capacidade diferente de simulação, de planejamento e até de capacitação para, digamos assim, as pessoas que vão estar nesse onboard, né, operacional, elas estarem melhor preparadas. O que ele traz, assim, de capacidade também que, olhando para um momento antes, né, do Ativo 360, que vocês conseguiram incorporar dentro da área de negócio de vocês? Com certeza, Ramon. A gente tem um dos módulos, inclusive, do Ativo 360, ele foca no treinamento. Então, antes de você colocar um empregado que vai atuar no campo, lá na operação, no caso, numa plataforma, você consegue, num ambiente virtual, prover todo o treinamento nele e ele já chega lá se sentindo mais seguro, sabendo como atuar nas situações. Então você cria cenários de simulação e ele já vai mais preparado ali, entendendo mais próximo da realidade do que ele vai encontrar lá na ponta. E uma coisa bacana que eu acho que vale a pena comentar aí, né, Lilian? Que assim, a dor surgiu na área de exploração e produção, lá nas plataformas no mundo offshore. Mas a gente já trouxe o uso do Ativo 360 para o mundo onshore. Então a gente já tem a produção do AIP em terra e também as nossas unidades industriais ali, as refinarias. Só para você ter uma ideia, o mundo offshore ele é complexo por si só, mas uma refinaria, em termos de complexidade, ela é muito maior. Apesar de ser em terra, ela é muito maior do que uma unidade de produção offshore. Como ela não tem a limitação de pessoas, né, a gente conseguiu escalonar muito melhor essa iniciativa, né, de fazer o uso ali do que a gente está chamando do Ativo 360 no nosso downstream, né, nas nossas plantas industriais em terra. Então, assim, como o Cassiano falou, elas são ainda mais complexas, mas elas não têm essa questão da limitação. Então, assim, foi onde a gente também tem testado efetivamente, acaba que a gente traz aqui para a Terra, funciona como um grande sítio de teste para a gente poder depois fazer um escalonamento nas nossas plataformas. Então até se inverteu, como bem o Cassiano falou, a demanda veio do AIP, mas foi no final o downstream que passou a ser o grande agente para escalonar para o AIP. Só para complementar, esse é um ponto interessante, porque assim, eu acho que uma empresa grande igual essa, a gente tem várias iniciativas dentro do próprio AIP, né? São inúmeras unidades flutuantes que a gente tem, fixa, enfim, de toda ordem, a gente tem vários ativos. Então, muitas vezes,
essa dor ela ia se replicando e a gente começava a abrir vários termos de compromisso e a gente começava a ser redundantes nas nossas linhas de pesquisas. Então, quando a gente começa a trabalhar isso como um grande programa e que aí o Cassiano, junto com a TIC, traz ali a metodologia ágil pra gente, a gente começa a ter um único olhar sobre um problema. Então, a gente passa assim, olha, todo esse esforço, ele passa a ser concentrado, ele não fica mais diluído em várias frentes, ele se concentra numa única frente, sendo a gestão técnica vindo, né, de P&D, vindo do CEMPES, o Cassiano fazendo essa gestão de todo o sistema tecnológico e a gente junto com as áreas de negócio, e aí a gente tem um ganho incrível em relação ao desenvolvimento do que poderia ser o ativo 360 antes e agora, né? Então, assim, acho que esse é um salto importantíssimo que a gente tem. E aí, para complementar a minha frase, eu e o Cassiano, ou seja, o CEMPES e a área de TIC, a gente tem uma sinergia e um processo muito coordenado. Então, assim, as nossas equipes trabalham efetivamente juntas. Muitas vezes você não sabe quem é CEMPES, quem é TIC. Então, é uma área transversal que está totalmente integrada dentro são duas gerências executivas absurdamente integradas dentro da companhia. Ô Lília, foi muito interessante de escutar, e aí surgiram aqui várias dúvidas e curiosidades, tá? A primeira delas é assim, quando o ativo 360, né, ele foi idealizado, né, para resolver essa dor. O ágil na Petrobras, ele já era, digamos assim, disseminado, ou além de toda essa complexidade, né, do desafio, da dor, também trouxe, digamos assim, essa complexidade de trazer uma abordagem nova, de implementar essa abordagem nova dentro dessa iniciativa. Acho que seria interessante ter essa perspectiva, né? E também, se for possível, muita gente fala, né, que a agilidade, de certa forma, não traz alguns controles, e é uma visão totalmente errada, né? Até pelo nível de desafio que a gente está conversando aqui, seria interessante vocês contarem, né, como é que vocês, de fato, trouxeram essa ótica de agilidade, de pensar no problema, de validar hipóteses, de aprender com o caminho, de mudar a rota e de fazer com que, de fato, as coisas evoluíssem, né, dentro de um controle, mas também permitindo que vocês adaptassem à realidade, né? A gente está falando de um ambiente que muda bastante, de um ambiente, né, super complexo, então a complexidade, ela está inerente, né, ao projeto e a agilidade pode ser uma boa resposta, né? Como é que vocês viram isso? Eu vou passar para o Cassiano, mas só vou te dizer como é que funciona para você entender como que isso foi importante. Quando a gente tem uma dor, essa dor, ela normalmente é trazida para um cliente. O CEMPES tem a independência dele de fazer uma avaliação e de fazer propostas independentes, de ter desenvolvimentos independentes, mas isso é uma parcela muito pequena do desenvolvimento do CEMPES. Normalmente ele funciona numa lógica de cliente. Então o cliente traz o problema. E como eu estava dizendo, são vários clientes, né? E às vezes o mesmo problema, ele acontece de maneira sistêmica em várias áreas. Sim. E a gente não consegue ter essa visão do todo. A gente, primeiro porque os desenvolvimentos, eles acabam sendo pulverizados com centros tecnológicos diferentes. Então eu tenho lá a PUC fazendo um desenvolvimento, eu tenho uma outra universidade fazendo um outro desenvolvimento, que chegam para resultados iguais, mas com dores iguais, chegam por resultado, mas por rotas distintas. Então a gente começou a ter como esse é um assunto importante dentro da empresa, porque a baixa integridade, ela impacta diretamente na nossa capacidade de produção, então isso é receita, a gente acabou dando muita importância e abrindo muitas frentes para tratar o assunto. Então, assim, hoje a gente tem 6 termos de compromisso, de cooperação aberto e temos mais de 16 projetos nessa linha. Mas isso é depois que a gente começa a trabalhar numa visão ágil, porque antes disso eu não tinha isso de maneira coordenada. Então, assim, imagina, é um problema importante, o CEMPES tem total capacidade de dar essas soluções e ele sai a campo para dar essa solução. Só que começou a faltar HH, começou a ficar muito disperso e faltava uma visão integrada. E casa justamente, como você falou, quando a Petrobras começa a ter esse olhar da digitalização e de trabalhar isso de maneira coordenada. Então, o ativo 360, ele é um dos primeiros inputs dessa nova filosofia da Petrobras,
prazo, que aí eu passo para o Cassiano para ele detalhar como é que isso foi feito, como é que isso foi coordenado e os ganhos que a gente tem tido. Uma empresa do tamanho da Petrobras, né? Os desafios são enormes e quando a gente falava no modelo tradicional de digitalização, desenvolvimento, ele não estava mais funcionando. Então, em 2020, a gente reposicionou a área de tecnologia da informação e telecomunicações aqui, a gente estruturou um programa chamado Kairos, onde a gente veio trazer uma abordagem ágil em escala para toda a companhia. A gente fez isso junto com a área de transformação digital e com todas as áreas, né? Claro que a gente começou pequeno, ou pequeno assim, começamos por unidades, né? A primeira, a gente implementou o fluxo de valor, o Avelo Stream, foi na área do refino, e a partir dali a gente saiu evoluindo, tendo os trens ágeis, né? Hoje, nós temos em quase toda a companhia, algumas pequenas áreas que não tem, porque não tem uma necessidade, mas a gente tem em torno de 50 trens hoje rodando. A gente tem em torno de uns 500, um pouco mais de 500 times espalhados nesses trens. E aí o volume de pessoas é muito grande. Então, assim, o primeiro mito ali que com metodologia ágil você não tem controle, não, já cai por terra, porque a gente vem rodando isso nesses 5 anos aí, quase 6 anos de metodologia ágil escalada. E aqui esse é um projeto, claro, que mostra que a gente tem integração dos times trabalhando de maneira ágil, onde você não sabe quem é da área de tecnologia da informação, quem é do centro de pesquisa, quem é fornecedor, quem é parceiro dos ICTs. Então, tá todo mundo junto ali imbuído dos objetivos estratégicos que a gente tem que atingir de negócio. E com isso a gente define a cada 3 meses quais são os objetivos que a gente vai atingir. E aí você passa a ter entrega constantes e gerando valor para a companhia. Isso foi uma grande mudança que a gente fez e uma mudança cultural muito grande aqui dentro. E aí, principalmente para a área de tecnologia da informação, você deixa de ser visto, percebido como uma área meramente prestadora de serviço para ser um parceiro estratégico na entrega de valor para a companhia. Então, acho que esse foi o grande trabalho que a gente fez nesses anos aí. E o Ativo 360 é um exemplo muito bom aí do que a gente vem construindo aí, de vários projetos que a gente vem construindo aí para toda a companhia. Aproveitar que você já até falou um pouco aí sobre esses grandes desafios em trabalhar em ambientes complexos, com tecnologia diferentes e com muita inovação. Se vocês pudessem comentar um pouco mais, assim, a gente teve um desafio técnico que foi difícil de resolver, ou, por exemplo, a gente teve desafios que foram mais culturais, ou foi mais da operação do dia a dia. Eu queria saber um pouco mais sobre, principalmente, igual a Lília comentou, a gente tem uma diferença aqui entre o que dá para fazer em terra, o que dá para fazer onboarding. Então, eu acho que isso deve ter gerado uma complexidade também interessante. Se puder entrar um pouco mais nessa parte desses desafios aí. Sim, eu acho que um desafio foi uma mudança profunda de mindset que a gente teve lá atrás, das áreas operacionais entenderem que elas não iriam perder a autonomia da sua gestão. Então, quando você traz isso de maneira partilhada, né, porque pensa bem, o negócio é meu, eu decido como eu vou operar. Quando eu estou falando de gêmeo digital, que eu vou ter uma equipe em terra fazendo o acompanhamento preditivo das minhas operações, acompanhando minhas variáveis críticas em tempo real, eu vou dar insumo para lá, para falar bem assim, não faça assim e faça assado. Então, o primeiro choque é falar assim, calma, a gente não vai tirar sua autonomia, a gente não vai tirar o seu poder de tomada de decisão. O que a gente vai fazer é te trazer agilidade, é fazer com que você possa tomar essa decisão muito mais rápido, porque a gente vai ter uma equipe inteira avaliando em terra esses parâmetros para poder te dar informação para que a sua decisão seja muito mais célere e que a sua decisão seja muito mais precisa, porque você vai ter um conjunto de informação muito maior. Então, acho que o primeiro impacto foi esse, foi da gente mostrar isso como algo extremamente positivo. Acho que esse foi um primeiro ponto. Lá para a área operacional. Dentro da área de P&D aqui, a gente também teve um grande desafio, né? O pesquisador, ele tem um modelo de trabalho muito robusto, assim, muito estruturado. Então, assim, a gente passou a trabalhar com escalas de TRL, né, que é o nível de maturidade dos projetos. A gente passou a trabalhar de uma maneira mais projetizada. A gente passou a trabalhar de maneira mais
integrada. Então, o pesquisador, por outro lado, também teve o mesmo sentimento de tipo assim, olha, estão mexendo na minha casinha aqui. Então, eu vou perder minha autonomia da minha pesquisa. Eu vou ter que agora direcionar ou trabalhar na pesquisa num ritmo, ou vou ser direcionado por valor. E aí, quando eu sou direcionado só por valor, eu perco minha capacidade de inovação. Então, assim, foram vários conflitos que a gente também teve que falar assim, não, amigo, o que a gente quer é a mesma coisa. Não adianta você fazer uma grande inovação se ela não tem aplicação. A inovação, ela só existe no momento que ela é aplicada e que ela traz resultado. Museu de inovação não é inovação. Então, isso não interessa. Então, olha só, o que a gente está fazendo é poder falar assim, a sua inovação, o seu desenvolvimento vai ser tão bacana que ele vai ser implementado, escalonado em várias áreas da companhia. E você vai conseguir fazer isso de maneira muito mais rápida, junto com o seu cliente. Agora o seu cliente vem trabalhar junto com você. E ele vai poder te dando os insumos, porque se ele não quiser, no final, não valeu de nada. Então, assim, também viemos fazer um grande trabalho ali para poder, de cultura mesmo, para poder quebrar esses paradigmas, esses estereótipos e todo mundo entender e abraçar esse modelo que o Cassiano, que a TIC trazia pra gente, que era um novo modelo de trabalho e que num primeiro momento muito nos assustou. Então, eu falei tanto da área de negócio quanto do próprio centro de pesquisa. Isso eu acho que é um negócio legal que a gente fala muito aqui no podcast, que é alinhar a inovação à geração de valor de fato e a demanda que a gente recebe do nosso público, do nosso cliente ou do nosso colaborador. Que aí acho que é um pouco do que você está trazendo aí do pesquisador, ele está alinhado com o que recebe, o que a área de fato está precisando, que aí de fato você vê uma geração de valor com a pesquisa, né? Não é a pesquisa só pela pesquisa, o que também é importante em alguns casos, mas é uma pesquisa bem aplicada ao dia a dia ali e às necessidades e às dores de quem a gente pretende atingir. E é interessante também, porque quando a gente conversa com outras indústrias, né, principalmente quando a indústria está exposta, digamos assim, às variações de commodity, né, que é o caso de vocês também, a gente percebe que existe ou existia, né, grande parte das operações, até pela distribuição geográfica, uma visão muito de ótimo local. E acabou que com o digital, né, com a ascensão, digamos assim, da tecnologia, né, da democratização da tecnologia, o ótimo global, ele de fato ele vem nos puxando, digamos assim, para que a gente de fato esteja mais próximo do cliente, que a gente consiga, né, contribuir para os resultados de negócio da companhia. Então é engraçado, né, porque toda vez que a gente conversa com alguém dessa indústria, tem essa tensão organizacional, Lilian, que a gente chama aqui na DTI, que é uma outra força, né, que está reagindo a uma mudança, até que essa mudança, de fato, ela seja percebida, entendida aí pela organização e pelas pessoas, né? No fundo, a gente está falando de pessoas, né? Então, cada um reage de uma forma a essa mudança. Isso é bem sensível também, acredito, para o sucesso e para o que vocês conseguiram fazer aí. Eu acho que, acrescentando um ponto aí o que a Lília trouxe, a questão do aspecto cultural, né? Que aí foi a própria mudança do negócio, né? Dele entender que ele está tendo uma nova forma de trabalhar, do próprio CEMPS, da própria TIC, mas quando você entrega o produto, e aí você numa visão de gestão de produtos, né, você tem que garantir que a inovação seja efetivamente utilizada, como a Lília trouxe. E aí você tem que ter uma visão de gestão de produtos e fazer a mudança de cultura da operação. Que se você não fizer uma gestão de mudança ali para a pessoa embutir na rotina dela essa nova ferramenta, esse novo produto digital, você não vai ter o uso. Então a gente fez o uso aí de técnicas de gestão de produtos aí para fazer essa gestão de mudança e trazer uma gestão à vista também, né? A gente até brinca aqui dentro, né? Que a gente começou a mostrar ter painéis de gestão mostrando a adoção nos vários níveis da companhia, e aí você começa a gerar o que se chama de gestão por inveja, né? Porque aí o executivo começa, mas o meu colega ali já está adotando mais do que eu, então, e aí isso ajuda a trazer, né? A desenvolver a maturidade. E eu acho social positiva, né? Nesse caso. Sim, com certeza. E um aspecto bacana de se falar da complexidade que teve também é a parte tecnológica, né? Em 2019, a gente estava começando a adoção de cloud aqui na Petrobras, né? Nós temos uma estratégia multi-cloud e isso
nos possibilitou a acelerar várias coisas como a cloud ela acelera, né, que a gente já conhece. Mas a abordagem inicial do Ativo 360 estava sendo muito aquele padrão. Então você tinha desenvolvimentos standalones e você não tinha integração. O uso de inteligência artificial estava muito focado nas soluções pequenas ali, né, nos produtos standalone. Quando a gente começou a entender isso e ver que a gente precisava de uma plataforma integrada, a gente precisou fazer o aporte de tecnologia cloud, o uso da cloud que nos possibilitou ter isso, e também para a gente poder tratar a quantidade de dados que é enorme. Hoje, como a gente trata as imagens, né, a gente tem a leitura lá, as imagens são tiradas, as fotos são tiradas nas plantas industriais, e hoje a gente tem mais de 1 milhão de imagens panorâmicas para estar processando. Então, a gente precisava de uma tecnologia e uma arquitetura tecnológica robusta para fazer isso funcionar. Isso foi um desafio que a gente conseguiu superar com os gêmeos digitais e também trazer uma visão aí de criar o conceito aí de gêmeo digital aberto como serviço, onde a gente cria as várias APIs ali, e isso nos permite a gente conectar novos módulos e trazer também novos parceiros, porque tem uma visão de roadmap aí para o Ativo 360, onde a gente pode continuar fazendo com o mesmo fornecedor, ou com o mesmo ICT ali, como a Lilian falou, né? Ou podem vir novos termos de cooperação e aí eles vão estar prontos, a nossa tecnologia vai estar pronta para conectar isso de maneira transparente ali para quem vai estar entrando e aportando novas soluções. Assim, me parece um ambiente bem tecnológico, bem complexo, principalmente porque deve ser a quantidade de dados que deve trafegar dentro da solução deve ser, assim, absurda, né? Mas aí, assim, a gente já falou agora um pouco das dores, dos desafios, falamos um pouco da solução. Eu queria entrar um pouquinho agora nos resultados que vocês tiveram com o Ativo. Lá na revista do IT Forum, que vocês publicaram sobre o case, foi mencionado uma redução de 20% nas horas de exposição ao risco. Mas aí eu queria saber algum outro, além desse indicador que é muito importante, né, de exposição, que ele resulta em muita coisa, ele desdobra em muita coisa. Quais outros ganhos de eficiência, desempenho? A Lilian falou algumas coisas, né, tipo, essa exposição, ela resulta, no fim das contas, também ao desempenho e à produção. Então, assim, se puderem entrar um pouco mais em quais outros indicadores, outros resultados que vocês tiveram. Assim, não sei se eu vou saber todos os indicadores, mas eu vou dar alguns exemplos, assim, mais genéricos. Por exemplo, uma parada programada, né? A gente faz paradas programadas e é o momento que a gente vai ali recuperar, manutenir as nossas instalações. Com o uso da tecnologia, a gente faz inspeções virtuais, a gente usa o gêmeo digital, né? Quando a gente chega para uma parada, aquela parada que iria durar 15 dias, ela dura 12, ela dura 10 dias. Então, a gente tem uma redução efetiva no montante, né, na demanda de dias de uma unidade parada frente a essa tecnologia. A gente tem perdas de integridade, perdas de produção, a gente tem equipamentos parados, e aí não é a unidade, não é uma parada total. Mas a gente tem, muitas vezes, equipamentos que param de funcionar, e aí, efetivamente, de um processo, de um poço, tal, por uma perda de integridade. Com o uso desse aparato, né, dessa sistemática aí, desse programa, a gente tinha um backlog mensal, né, a gente abria ali uma média de 2.700 RTIs, a gente só conseguia executar 2.000. Então, esses 700 backlog que ia ficando, no final ele se transforma em uma perda de produção. Então, quando a gente consegue equalizar o tanto que a gente abre com o tanto que a gente executa, a gente está dizendo automaticamente que a gente está diminuindo a nossa perda de produção. Por quê? Porque a gente tem um ganho de integridade grande. Então, assim, a gente reduziu efetivamente a nossa perda de produção relacionada à nossa perda de integridade. O quanto que isso é exatamente por conta desse programa, eu não consigo mensurar, mas eu consigo te dizer efetivamente, isso termina na eficiência operacional. Então, a gente hoje ganhou aí, a gente saiu de uma casa assim, a gente ganhou mais ou menos 10% em ganho de eficiência operacional com os últimos investimentos que a gente fez, que envolve esse programa. Então, assim, isso é muito impactante, isso é muito significativo. Por isso que esse daqui é um dos nossos programas, assim, né, digamos assim, que é uma das meninas
né, dos olhos da Petrobras esse programa. Eu falei assim, olha, hoje a gente tem 6 termos de cooperação atuando aí, PUC, UF e CERT, que está hoje nesse momento. Mas a gente já teve 12. Ao longo desse período já foram investidos 100 milhões nesse programa. E a nossa expectativa é nos próximos 5 anos investir mais 100 milhões. Então, assim, é de fato algo que traz um resultado robusto para a companhia, além da exposição ao risco, né, da diminuição direta. Eu tirar o meu empregado de um ambiente que é um ambiente de risco efetivo, que é uma planta industrial de produção de hidrocarboneto. Acho que um ponto para acrescentar aí no que a Lilian trouxe, quando você fala de parada programada de uma unidade dessa que produz 250 mil barris dia, você está falando algo aí das dezenas de milhões de dólares por dia. Então, cada dia que você diminui essa parada é mais dinheiro que você traz aí financeiro aí para o caixa da companhia, né? Então, você conseguir fazer essa redução, esse é um trabalho que a gente sempre faz, né? De buscar essa otimização dessas paradas de produção, seja programada ou não, né? E um outro ponto, um outro ganho que a gente teve com o uso da inteligência artificial para fazer análise através das imagens, das corrosões, você começa a ter uma padronização, porque antes dependia de cada ser humano que fazia a inspeção. Então você tinha classificações diferentes. E aí quando você planejava uma manutenção lá, você ia ver e não era tudo aquilo ou estava um pouco diferente. Com o uso da inteligência artificial a gente padronizou isso e isso também otimizou aí a parte de planejamento aí dessas manutenções e das paradas programadas. Isso, a gente consegue saber o índice de degradação, o avanço da corrosão. Então isso passou a ser agora, como o Cassiano falou, isso agora tem métrica. E aí a gente sabe exatamente o momento que a gente vai intervir naquilo ali. Então não fica mais no grau de perfeição ou de critério ou do dono, né, assim, da plataforma, mais né? objetivo, né? Agora ele de fato é algo que é objetivo, que ele tem uma métrica e com isso a gente consegue ser muito mais preventivo e atuar de uma maneira que a gente tenha um resultado muito maior para a Petrobras, né? Mais valoroso para a companhia. E você consegue multiplicar pelos números da utilização dessa plataforma. Hoje tem mais de 120 unidades industriais mapeadas ali dentro. A gente tem torno aí de 128 ativos totalmente digitalizados, que você consegue navegar ali e ter o GEM digital. E também 9 mil usuários ativos mensalmente aí utilizando a plataforma. São números bem representativos. Sem contar que eu acho que assim, os colaboradores devem trabalhar com muito mais vontade, porque eles sabem que eles estão mais seguros e tudo isso resulta, no fim das contas, de ter um ambiente de trabalho mais positivo, né? Para se gerar valor, para gerar mais inovação. Exatamente, conectando com um dos valores da Petrobras que eu falei lá no início, que é cuidar das pessoas. E é impressionante, né, quando a gente aqui fala de complexidade, né, à medida que a gente vai tendo mais noção, né, do ambiente, do projeto, realmente a gente percebe o número de variáveis, o número de complexidade de pessoas envolvidas e o quão relevante a plataforma é para o negócio, né. E que chama bastante atenção também é o quanto, né, que uma plataforma digital, né, um produto digital, ela está tão conectada, né, com valor, né, para o negócio, com os objetivos fins da companhia e o quanto que de fato a tecnologia tem sido cada vez mais relevante aí nos resultados, né? É bem interessante escutar aí esses números, escutar o quanto que isso muda, né, digamos assim, na perspectiva de uso dos ativos, que é o que todo mundo busca, né, eficiência operacional, redução de risco, melhoria de processos, padronização, né, colocar as pessoas no centro, né, ter um olhar mais amplo aí com relação à companhia. É bem legal o case mesmo. É isso, é o que eu falo, né, a tecnologia ela é o meio. O que a gente precisa trabalhar fortemente é discussão e redesenho dos processos, principalmente com o que a gente vê, com o que está vindo por aí dos agentes de IA, né? Onde você tem que redesenhar os seus fluxos de processo para mostrar onde vai o agente tecnológico, onde vai o ser humano e como isso vai funcionar e fazer essa gestão de mudança e gestão de cultura e também trazer o cuidado com as pessoas, né? Eu acho que esse é o principal ponto aí que a gente tem que ter, que são as pessoas que fazem as coisas acontecer. E elas não serão substituídas, elas terão um aumento aí na minha visão, serão potencializadas com o uso da inteligência artificial. E aí agora, olhando para o futuro, você falou aí, Cassiano, de 128 ativos já digitalizados. Existe algum planejamento aí de digitalizar ainda mais? Vocês estão focando agora também, tentando para a Lilian, em inovação em outras áreas?
O que a gente pode esperar aí da Petrobras aí para os próximos anos? Bom, no que diz respeito a esse assunto, eu acho que é na linha do que o Cassiano falou, é a gente aperfeiçoar o uso da IA aí tanto para diagnóstico quanto para planejamento, né? Então a gente ter aí IA, assim, de fato, mais letrada, podemos dizer assim, para poder a gente conseguir ter esse aperfeiçoamento e chegar no nosso metaverso industrial ali. Isso eu não combinei com você não, hein, Cassiano, mas a expectativa é essa, tá? É isso. A gente já tem demandas, né, que vem chegando para a gente expandir isso para a parte de projetos, a parte de eu acho que assim, a gente submarina, né, gás e energia, enfim, a gente tem uma carteira aí. A parte de treinamentos também se mostrou uma grande ferramenta aí para ajudar o nosso RH, nossa Universidade de Petrobras aí na parte de treinamentos, mas pensando em tecnologia, a evolução da LLM, a gente evoluir ali o treinamento dela nesse domínio que a gente tem, ter digital twin cognitivo, criar o nosso metaverso industrial, como a Lilian falou, é uma aspiração que um dos objetivos que a gente tem. E a própria inspeção robótica, que essa tá até mais próxima, né? A gente já fez alguns testes aí, né, Lilian? Utilizando ali o cão robô ali, fazendo inspeção robótica, a gente tá evoluindo isso aí no futuro próximo aí. E eu acho que a grande sacada é a questão da gente trabalhar juntos, com todo o ecossistema. E ter esse digital twin de maneira aberta ali, que permita a gente fazer essas conexões com novos parceiros, novos fornecedores, vai nos dar um ganho de acelerar essa inovação ali, o que a gente vai trazer de inovação aí no futuro aí, da manutenção e integridade dos ativos. Quando a gente recebe lideranças assim, em empresas tão grandes, igual a Petrobras, e que estão trazendo tanta transformação no setor delas, a gente sempre gosta de ir para o fim do episódio perguntando sobre conselho que vocês dariam para outras lideranças que estão buscando esse tipo de transformação, que estão buscando cada vez inovar mais no setor delas, de experimentar coisas diferentes. Aí eu queria que vocês deixassem aí um conselho de vocês para o pessoal que nos escuta. Vou repetir o que eu falei antes, né? A tecnologia é o meio. Então, entenda o seu processo, escute as áreas das áreas de negócio, quais são os objetivos estratégicos que precisam ser atingidos. Olhe o seu processo fim a fim, com o uso da inteligência artificial, isso está cada vez mais latente. Você não dá para olhar pedaços somente do seu processo, você tem que olhar ele fim a fim. Crie uma mentalidade de trabalho conjunto, ninguém faz nada sozinho. Utilize as metodologias conhecidas, robustas e faça a gestão de mudança muito forte com as pessoas, porque são elas que fazem as coisas acontecer. Então, as mudanças não vão acontecer se a gente não trabalhar muito bem as pessoas e elas entenderem o seu papel nessa nova cultura, nessa nova transformação que está vindo aí. Acho que seria isso aí que eu traria aí de lição aprendida aí, de dicas. Bom, acho que eu vou viajar um pouco, assim, acho que eu vou sair, Cassiano foi bem feliz. Por favor. E eu concordo 100% com o Cassiano, mas eu acho que, assim, é inovação e o avanço tecnológico que, de fato, conseguem garantir, né, a sustentabilidade econômica, competitiva do negócio e do próprio país, né? Então, assim, eu acho que agora, no final do ano, a gente teve um trio de economistas que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, onde justamente eles defendem a destruição criativa e eles falam o valor que é a inovação para poder ter essa sustentabilidade econômica, né, do desenvolvimento de uma nação. Então, assim, eu trago isso para o nosso universo. Seja pequenininho, dentro da sua escala ali, do seu negócio, seja grandioso, mas seja ousado, não tem como você se furtar de estar navegando num ambiente onde a inovação seja sempre o cerne, seja sempre o seu grande direcionador. Então, assim, eu acho que esse, de fato, é onde a gente pode aportar mais energia e onde a gente pode ter a maior certeza de sucesso. Então, assim, puxei sardinha para o meu lado, mas eu acho que a inovação é a grande, né, game changer que um negócio pode ter. Então, assim, para mim, eu acho que essa é a grande aposta que a gente pode fazer. A Petrobras, obviamente, né, tem muito recurso e investe muito nisso, mas a gente estava falando da gente trazer mudanças culturais, da gente conseguir alguns desafios, que é essa da mudança. Hoje, a Petrobras é um valor dela a inovação.
O Cassiano falou várias vezes do valor. A gente tem 5 valores. Um que é o cuidar das pessoas. E um deles se chama inovação. Então, e a inovação não acontece dentro do CEMPS. A inovação acontece em toda a companhia. Você vai lá no RH, você vai na comunicação, na responsabilidade social, a inovação está no sangue do petroleiro. Então, assim, eu acho que essa para mim é a grande sacada, assim. Eu sou péssima de dar dicas e enfim, mas eu acho que essa é a que eu teria para dar. Inovação não é só um setor, né? É uma cultura. E isso acho que é a principal dica, né, Lília? E aí agora, pra gente terminar de fato, eu queria pedir para vocês indicarem alguma coisa, seja um livro, um artigo, um podcast, alguma coisa que vocês tenham visto aí que seja interessante. Quem quer começar? Pode ser o Cassiano, Lília? Bom, eu vou aproveitar o que eu falei. Leiam o artigo que trouxe o Prêmio Nobel para os 3, que ele é sensacional. É uma releitura do Schumpeter, mas é muito bacana. E eu tenho certeza que vai trazer uma coisa legal para vocês. Bem fora, assim, não é uma leitura tão gostosa, mas com certeza é uma leitura que contribui. Bacana. A dica que eu dou é o livro do Suleiman, né, da criador da DeepMind, que é A Próxima Onda. Ele fala justamente eu não vou dar spoiler, mas assim, de como a gente tem que se preocupar com o uso da inteligência artificial e a importância da gente fazer e garantir o uso ético e correto e responsável da inteligência artificial, seja nos ambientes corporativos ou seja como planeta. Isso daí é uma coisa que a gente tem que discutir bastante como humanidade. Interessante. E dessa vez, Samuel, eu vou inverter. Qual que é a sua recomendação aí de leitura, podcast, artigo? O que você compartilha com a gente? Na verdade, eu tenho um livro, assim, para indicar, que eu só não tô lembrando o nome dele aqui agora, mas é um livro que ficou muito famoso no ano passado, principalmente lá no SXSW, porque ele falava muito, um pouco sobre essas mudanças culturais, mas ele fala muito sobre a próxima onda no mundo, que vai ser mais sobre conexões e tal, que chama A Arte e as Ciências das Conexões. Então, é um livro que é bem interessante. Eu li ele ano passado, ele é bem, bem legal, mas depois eu passo o nome direitinho para deixar no episódio. Então, muito obrigado, né? De novo, primeira participação de vocês, acho que foi bem legal o episódio. Vamos convidar vocês de novo depois para a gente falar dessas novas evoluções aí das LLMs, das IAs. Eu fiquei bem interessado nesse robô de inspeção, aí nesse cachorro robótico, alguma coisa assim. Então acho que a gente pode falar mais sobre isso no futuro. Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Bom, foi um prazer, eu que agradeço o convite e aguardo um novo convite de verdade. Com certeza. Obrigado, pessoal. Também foi um prazer compartilhar com vocês, junto com a Lilian aqui, um pouquinho do que a gente está fazendo e contem com a gente aí. Obrigado, foi muito legal aí conhecer, né, vocês, conhecer um pouquinho do trabalho que está sendo feito na Petrobras. Realmente é bem interessante. Parabéns aí por tudo que vocês conseguiram fazer. E na minha cabeça tem uma interrogação aqui, se vai surgir em algum momento gêmeos digitais agêntico. Que agora tá tudo indo pro lado agêntico, né? Então, quem sabe numa próxima aí a gente traz um pouquinho desse avanço de vocês aí pro mundo da IA agêntica também pra gente conhecer. Não estamos longe disso não, hein? Spoilers. Obrigado, gente. Para quem escutou a gente até aqui, avalie na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário sobre o episódio lá no Spotify ou nos nossos posts no Instagram, no LinkedIn. E a gente tem sempre o nosso canal público do WhatsApp e a nossa newsletter mensal. Muito obrigado e até o próximo episódio.